Definitivamente o brasileiro não sabe se comportar fora do Brasil. Aliás, eu quero dizer que o brasileiro fora do Brasil, ele se comporta de maneira normal. Normal, mas é normal para nós brasileiros, para nós latinos. Porque pro povo de fora, seja da América, seja da Europa, é um jeito diferente, que não é acostumado com isso, que não são acostumados com isso. E isso traz muitas desvantagens para nós. Eu poderia falar aqui algo muito interessante sobre o que o europeu ele pensa realmente de nós. Qual é a visão do europeu acerca dos brasileiros? O que o europeu pensa que o brasileiro é? E eu vou te dar uma dica. O europeu pensa que o brasileiro não tem responsabilidade, pensa que o brasileiro só quer saber de festa, pensa que o brasileiro é só carnaval e que as coisas são bagunçadas, como a política do Brasil é. É isso que o europeu, ao olhar para um brasileiro, ele pensa. De primeira. Eu tenho 20 anos de Europa, pessoal, e eu quero destrinchar um assunto bem interessante para você. Se inscreva no canal, segue-me no Instagram, Caio_Brasil com Z, e lá a gente pode trocar uma ideia. Nessa semana, a gente teve uma discussão, uma polêmica acerca de uma lei que saiu em Portugal, que era a proibição das caixas de som portáteis nas praias, em lugares de sossego, parques, enfim. Mas na verdade a lei, isso gerou bastante polêmica, discussão, inclusive eu fui envolvido numa delas. E na verdade essa lei, ela não está proibindo o uso da caixa de som, ela está proibindo a música em excesso, num volume alto, que desrespeita quem está ao lado. É a poluição sonora. E quando eu digo poluição sonora, não quer dizer que aquele que curte sertanejo tá ruim, aquele que curte funk tá ruim, o rap, o rock. Cada um curte o que quiser. Música é música. E eu sou bem eclético nesse tema. Eu sou eclético, eu gosto de todo tipo de música. Agora a questão aqui é que temos que respeitar quem está do nosso lado. Isso gerou uma polêmica. Teve o parceiro Raul Neto, dos brasileiros em Portugal, que fez ali uma declaração. Ele é um influencer, ele é um cara que tá na mídia ali, no meio da galera, é um cara que influencia mesmo. E ele deu uma opinião que eu fui contrária, apesar de respeitar o trampo dele e ser seguidor da página também. Eu dei uma opinião contrária, reagi àquela situação, e aquilo deu uma polêmica e tal. O Raul, a gente conversou também depois desse dia, 2, 3 dias depois, conversamos, trocamos ideia. Eu vi a posição do Raul mediante o assunto, ele entendeu a minha também. Todo mundo trocou ideia no respeito. Grande abraço, Raul. Só que também ficou o meu ponto de vista e o meu ponto de situação em relação a isso. Que o brasileiro, ele não sabe se comportar fora do Brasil. E você que está pensando em sair do Brasil e ir para outro país, qualquer país, aprenda isso. E você que está aí já em outro país, está em Portugal, aprenda isso. Aprenda o que, Caio Brasil? Aprenda a respeitar a lei e as regras do país que você escolheu viver. É simples assim. Respeite as regras do país que você escolheu viver. Positivo? Eu acredito que ninguém apontou uma arma na tua cabeça e falou: vem para Portugal, vem para França, vem para os Estados Unidos. Não! Você se interessou em ir por um motivo ou outro. Fulano foi, eu quero ir em busca de uma vida melhor, e meteu marcha, escolheu o país para ir. Agora você chega no país e não quer respeitar as leis do país? Ah, toma vergonha na sua cara, galera. Respeite as leis do país onde você está e viva de uma maneira de boa. Agora a galera que não respeita vive sempre nessa tendência de guerra, de treta, e vitimiza porque as pessoas do país não gostam das atitudes deles, que os brasileiros, no caso, fazem. É lógico, vocês não respeitam. É por isso eu vou trazer para Portugal agora que nós somos vistos e estamos sendo vistos e estamos sendo tratados desta terrível maneira no caso de Portugal. Brasileiro em Portugal não é de confiança. Brasileiro em Portugal, tá queimado mais que palito de fósforo, meu irmão, em final de vida. Brasileiro em Portugal, ele é queimadíssimo. É por isso que os portugueses não querem alugar casa para brasileiro. É por isso que tá difícil, tá fechando as situações nas questões do banco. Os créditos que estavam, que se abriram, já estão
fechando também, está fechando o cerco pro brasileiro em Portugal. Essa é a verdade. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa de não saber se comportar como se deve nos países dos outros. Imagina você na sua casa, a seguinte situação. Você na sua casa, uma pessoa chega de visita na sua casa. Já recebeu aí numa festa um colega que traz um amigo que nem foi convidado? E você, por ética, você não manda ele embora? E esse amigo do amigo é folgado pra caramba? Já aconteceu com você? Escreve nos comentários aí. Entendeu? Além de ser penetra na festa, ele quer botar pressão. Ah, vai te lascar, meu irmão. Imagine você numa situação dessa, chega a visita na sua casa, a visita já quer comandar o controle remoto da sua TV, chega, abre a geladeira, chega, senta no sofá e coloca o pezinho no sofá bonitinho. Você vai gostar que essa visita comece a impor uma regra dentro da sua casa? Você não vai gostar, meu irmão. Você vai brigar e você vai começar a olhar para essa pessoa de uma maneira diferente. É assim que o português, é assim que o europeu olha pra gente, olha para aquele que não quer respeitar as regras. Simples assim. Então a galera ficou pegou um ar, porque a galera tá discriminando, porque é xenofobia, porque não sei o que. Ah, mano, há um monte de brasileiro, mano, se vitimizando. Eu sei que há xenofobia, eu já sofri. Eu sei que há discriminação, eu também já sofri tudo isso com a minha experiência de imigrante, que são 20 anos. Eu saí do Brasil em 2003, meu irmão. Entendeu? Eu tenho bagagem pra falar. Você pode não acreditar, você pode espernear, mas eu tenho bagagem pra falar disso. Porque eu tenho experiência, eu passei por tudo isso também. Mas quando eu entendi que o respeito ele vem à frente, meu irmão, respeito é pra quem tem, é recíproco. Você respeita pra ser respeitado, e mesmo você respeitando, você corre o risco de ser desrespeitado, mas você não é do país. Mas eu não vou baixar a bola, eu não vou me humilhar, eu não vou... O problema é teu, meu irmão, você vai continuar sempre nessa guerra. E a tendência em Portugal, eu quero dizer aqui, é mais treta. A tendência em Portugal, com o número de brasileiros aumentando, é muito mais treta acontecer, é muito mais xenofobia. Por quê? Porque o brasileiro tá chegando em Portugal hoje, como Portugal é um novo estado do Brasil, o brasileiro chega em Portugal e ele pensa que ele tá no Brasil, logo ele pensa que ele não precisa se readaptar à nova cultura, porque aquilo parece o Brasil mesmo, tá cheio de brasileiro, é a mesma bagunça do Brasil, na mente deles. Só que não é dessa maneira que funciona, entendeu? Então a tendência agora é ter muito mais treta, é ter muito mais golpe. E otário é você pensando que o português é burro, porque a gente cresce ouvindo piadinha de português desde pequeno, que o português é burro, que o português é otário, que o português é der da cabeça. E na verdade quando chega em Portugal, quando o brasileiro chega em Portugal, ele vê que o português de burro não tem nada. Ele vê que esse burro que ele pensa que o português na verdade faz ele de burro, faz ele de palhaço. E a galera fica a milhão. Então, galera, no sentido bem sério do vídeo, eu peço pra você compartilhar com a galera. Eu peço pra você deixar a sua opinião aí, mesmo se você não concorda com isso. É lógico que tem que ter o respeito, é lógico que a gente luta pra ver menos xenofobia, menos discriminação, mas há um ponto que você, imigrante em Portugal, em qualquer país fora do Brasil, há um ponto que você precisa entender. Você não é dessa terra. E por mais que você pegue a sua documentação, por mais que você fale o melhor inglês, por mais que você pareça ser nativo da terra, você não é deste lugar. Logo, você precisa respeitar as regras desse lugar e ponto final. Você pode até lutar contra isso, mas a grande verdade é que você deve, como um cidadão normal, respeitar a lei, as regras do lugar que você estabeleceu para fazer morada, que você estabeleceu para viver com sua família, seja de que maneira for. Respeite as regras e você vai ver que as coisas vão melhorar para você. Você não precisa concordar com as regras. Ninguém tá falando para você concordar. Você acha que eu concordo com muitas regras aqui da França, de Portugal, de Espanha? Eu não concordo, mas eu tenho que respeitar.
e fazer o meu papel. Esse é o ponto principal. Agora, fazer uma rebelião, igual o Raul falou depois no post dele, eu não tô falando mentira, Raul, eu tô falando aquilo que você falou. E vocês vão ter que me engolir, nós vamos ajuntar a galera e fazer um pancadão, e nós vamos abalar mesmo. Isso só vai proporcionar mais guerras. Quanto mais você lutar contra as leis, contra as regras que o país está impondo para a melhoria deles, só vai causar muito mais guerras e contenda. Entenda uma coisa: o país é deles, as regras são deles, o jeito é deles, a maneira é deles. Você está aí, você é o intruso, você é o visitante, e o seu papel é tirar o melhor dessa terra, sim, mas respeitando as regras, respeitando a lei. Deixe seu comentário, partilhe este vídeo para aquele brasileiro que é contra as regras e para os grupos também de brasileiros em todos os países aí que há imigração em massa brasileira. Respeite a regra do país que você escolheu para viver. Tamo junto. Caio Brasil, é só o começo, hein?